E o preço da gasolina vendida às refinarias pela Petrobras tem caído em média 16% nas refinarias nos últimos 3 anos. Mas nas bombas o efeito é o contrário. A alta do combustível nos postos é de 37%. Vamos entender esse movimento com o Ricardo Ramudi, que é professor de economia do IBMEC aqui em São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender neste sábado. E essa movimentação oposta ao que acontece nas refinarias tem a ver com os impostos aqui no Brasil? Bom dia. Bom dia a todos. Sem dúvida, né? Os impostos aumentaram bastante, né? Antes era uma porcentagem do valor, esse valor passou a ser um valor fixo do ICMS. O PIS/COFINS também foi reonerado em 2023. Então, uma parte, sim, da explicação para ou seja, a Petrobras jogando para baixo e os preços subindo para o consumidor, uma parte, sim, é explicada pelos impostos. Mas a gente também tem a questão do etanol, né? O etanol subiu bastante e como o etanol está presente na gasolina, isso também afeta o preço para todo mundo quando a gente vai colocar nossa gasolina aí nos postos. Agora, professor, a gente sabe que energia, inclusive com os combustíveis, puxa toda a economia brasileira. A gente tem hoje um transporte predominantemente rodoviário. Os caminhões não necessariamente são movidos a gasolina, né? É o óleo diesel que abastece esses veículos, mas as consequências para a inflação também podem continuar aí de forma mais expressiva diante dessa dificuldade, né? De a gente ver o preço de combustível reduzir no país. Sem dúvida, né? A gasolina ela afeta toda a cadeia de distribuição e quando a gasolina fica mais alta, ela acaba pressionando principalmente o IPCA, que é a gasolina para o consumidor pressiona o IPCA, sem dúvida. Só que isso, na verdade, foi um dos motivos que levou o governo lá em 2023 a mudar as regras, né? Então, antes o Brasil, ele acompanhava a paridade, né? Então, o preço lá fora caía, o preço aqui dentro caía também. O preço subia lá fora, o preço subia aqui também. E aí o governo quis mudar essa regra, né? O governo mudou a regra da política de preços da Petrobras. Então agora ele controla mais o preço. Então o preço pode cair, ele pode não repassar totalmente essa queda. Porém, essa incerteza, eu acredito que também afetou o preço dos combustíveis, porque as distribuidoras, dado mais incerteza, elas querem aumentar a margem para garantir em algum momento que elas não serão prejudicadas. E como o setor no Brasil é muito concentrado, o setor brasileiro de distribuição é muito concentrado, ou seja, as 3 maiores distribuidoras têm mais de 65%, essa política de preços que a Petrobras fez a partir de 2023 também acredito que afetou os preços para os consumidores. Agora, professor, falando um pouquinho sobre o mercado do petróleo, a gente acompanha e vê o Brasil sendo e se tornando um dos maiores exportadores de petróleo aí do mundo, né? E tendo uma alta significativa nos últimos tempos, ao mesmo tempo em que a rentabilidade ou os lucros a partir dessa exportação diminuíram por conta do preço do barril do petróleo lá fora. O quanto os interesses de acionistas e da Petrobras é divergente ou chega de maneira oposta aos interesses dos consumidores do mercado interno, porque para a Petrobras seria interessante você ter um valor mais, digamos, lucrativo para se aumentar as exportações e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade dos acionistas, diferentemente daquilo que é de interesse para o consumidor final. Como equilibrar, né, essas vontades que seguem por caminhos opostos num país onde se tem o mercado interno, mas se tem também a exportação de maneira bastante robusta? Excelente pergunta. Na verdade, esse é o grande problema das empresas de economia mista, né? Então, a Petrobras ela é uma empresa de economia mista. Então, o governo ele é sócio e tem acionistas privados também. Tem pessoas que querem ter o lucro, né? Ou seja, as pessoas compram ações da Petrobras visando o lucro. E esse é um dilema que não dá para resolver, porque sempre vai ocorrer essa pressão para que a Petrobras reduza os preços, né? Ela consiga segurar um pouco o aumento, mas a gente viu também lá na década passada que quando o petróleo subiu e a Petrobras não repassou, a Petrobras sofreu muito.
praticamente quebrou, ela se tornou a empresa mais endividada do mundo na década passada. E aí ocorreram aquelas mudanças, né, de você tentar acompanhar o preço do mercado externo. Só que uma empresa que exporta e que acompanha o preço do mercado externo, ela vai acabar repassando para o consumidor. Eu acredito que uma parte do que poderia ser feito seria diminuir ainda mais a concentração. Então, embora hoje tenha concorrência, a Petrobras ela faz praticamente todo o refino, mais de 90% do refino é feito pela Petrobras, são de refinarias da Petrobras. A distribuição ainda continua sendo muito grande, né? Muito grande a concentração da distribuição, e os postos de gasolina, muitos deles têm as bandeiras das distribuidoras, o que mantém a concentração. Então, eu diria que para a gente tentar pensar no médio e longo prazo para reduzir o impacto para o consumidor, uma boa ideia seria aumentar a competição nesse setor, né? Principalmente entre as distribuidoras e o refino, não deixar tudo tão concentrado nas mãos da Petrobras. E aí isso vai gerar o quê? Ou seja, quando aumentar o preço do petróleo lá fora, vai aumentar para o consumidor. Mas quando cair, como foi o caso que aconteceu nesses anos, vai cair para o consumidor da mesma forma. Professor, além dessas estratégias de mercado, de monopólio ou não dentro da Petrobras, existe alguma expectativa de que a reforma tributária também possa trazer reflexo no preço dos combustíveis? A gente está na fase de transição da implementação da reforma tributária, ou ela vem muito mais só para simplificar as contas do que para realmente baixar preço para o consumidor final? Excelente. Na verdade, a gente viu que essa reforma tributária teve o aspecto positivo, que é exatamente o qual você falou, que é simplificar. Então, nesse aspecto, ela... São 10 anos aí de transição, mas ela vai simplificar, simplificou, porém não houve redução nenhuma nos impostos, né? Ou seja, pelo contrário, né? Vários impostos subiram, né? A carga tributária brasileira subiu, então não vejo a reforma tributária reduzindo o preço de nada, na verdade, né? Com o aumento da carga tributária, ela não vai reduzir o preço, não vai ajudar a reduzir o preço da gasolina, dos combustíveis, e muito menos da cadeia logística.